tem muito o que falar sobre isso, porque quem é jovem acontece isso mesmo, gente. É natural. Mas é uma parte mais chata que eu achei durante esse filme. Oi, gente, tudo bem com vocês? Salve a Maia, seja bem-vindo à TV Maia Ação. No vídeo de hoje, finalmente, a gente vai finalizar a trilogia através da minha janela. Mas antes de começar, por favor, deixe o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Finalmente, a Netflix, né, no caso, disponibilizou o filme através da minha janela, olho por olho. A Netflix, né, no caso, lançou o primeiro filme lá no ano de 14, por aí. No passado, né, no caso, lançou o 2. E esse ano praticamente lançou o último filme dessa trilogia. Mas pra gente, né, no caso, continuar conversando sobre esse filme, eu já fiz um vídeo sobre o segundo filme. Então eu vou, né, no caso, deixar aqui, né? Deixa bom, gente. Então, vai lá, assista. E vamos, né, no caso, aprofundar mais sobre esse filme aqui com vocês. De primeira, a gente vai ver que a Raquel, né, no caso, nesse terceiro filme, que ela tava, né, no caso, em um novo relacionamento, ela tava praticamente seguindo em frente, né, após esse término que ela teve com o Ares. Mas a gente vê que no terceiro filme, a gente vê a festa de final de ano deles. Praticamente a virada do ano. Então, nesse momento do filme, né, no caso, o Ares volta para casa, comemorar o Natal e Ano Novo junto com a família. Caso volta, a própria Raquel já fica muito emocionada a ver o ex, né? Ela tava meio que alucinada como ela vai reagir, né? No caso, quando ele voltar praticamente comemorar as festas, né? Festa de final de ano junto com a família. Então é um novo passe entre os dois praticamente, né? Porque passou um determinado tempo depois do segundo filme, né? Eu acredito que passam 9 meses depois desse segundo filme, porque a Cláudia, que é a namorada do Denis, né? Ela tá grávida e ela praticamente está prestes a dar à luz, né? Praticamente. Então, foi esse determinado tempo entre o 2 até esse, tá bom, gente? Então, foi isso que aconteceu. Mas, eu já tô esquecendo de lembrar que eu não li o livro, tá, gente? Só para deixar claro, eu tô dando a minha percepção ao filme, tá bom? Vamos, né, no caso, voltar para o filme. E sobre esse determinado tempo da série. Depois de tudo isso que aconteceu ao segundo filme, após a morte do Yoshi, né, praticamente. Ele estaria orgulhoso de você. A Raquel fica meio perdida depois, né, no caso da morte do Yoshi. E praticamente ela fica meio que desenhada, mas ela praticamente fica feliz depois disso, porque ela no caso conhece o Gregory, que gente, eu não lembro muito dele, eu não lembro nada dele lá do segundo filme. Eu só vi que ele é praticamente irmão da Ana. Pra quem lembra da Ana, o Yoshi, né, no caso, ele ia, né, ficar com ela antes do acidente. Então, os dois são irmãos. E, né, no caso de cara, né, a Raquel, ela fica mexida em volta do Ares. E ele, né, praticamente está com a Vera. Cara, eu não vejo química os dois juntos, ele, né, junto com a Vera. E ao determinado tempo da série, a gente vai, né, conhecendo e vendo quais são as pautas
desse terceiro filme, né? Cada casal, né, no caso, a gente vê cada pauta diferente um do outro. A Raquel, ela no caso, acaba terminando com o Gregory para ficar com o Ares de novo. E o Ares, ele, né, praticamente não pode terminar com... porque os pais dela, né, no caso, ela vem de uma família muito rica. E os pais dela são clientes da empresa do Ares, né? A empresa a rica deles, né, praticamente. Então, a família dela, no caso, acaba salvando a empresa após anos de falência, né, no caso. Praticamente, eles, né, acabam salvando a empresa. E o Atenas e o pai dele, né, acaba colocando um pouquinho de pressão do Ares para... Nossa, graças a Deus que você, né, no caso, está com a Vera, e os pais deles, né, no caso, os pais dela, né, no caso, estão investindo muito com eles. Então, o Ares, né, no caso, não podia terminar com a Vera porque praticamente a família dela e a família dele estão iniciando um novo contrato, praticamente. Então, ele não podia terminar com ela por causa disso. Então, praticamente, durante o filme, a Raquel, durante as escondidas, né? Mas praticamente não parece, pra mim, não parece que eles estavam escondendo. Porque, gente, eles ficam juntos em público. Não faz sentido. Se eles, né, no caso, quisessem ficar escondido, eles iam em um outro lugar, ir para motel, essas coisas, não praticamente ficar exibindo para todo mundo. E por causa disso, a Ana, quem lembra da Ana, vê os dois juntos praticamente. Então ela dá tipo, olha, eu sei, né, no caso, do seu segredo praticamente. Então ela fica meio que jogando essa jogadinha praticamente. E outra coisa, a Ana, ela não aceita a morte do Yoshi, né? Então, praticamente ela fica presa disso. E ao mesmo tempo, eu acredito que seja isso, sem eu ter lido os livros, ela tá com depressão. Eu acho que é isso. Porque ela fica tomando alguns remédios e esses remédios são algo muito importante lá pra frente, que praticamente eu só vou falar lá pra frente, mas aguarde essa armação, tá bom, gente? Fica meio que jogando isso na cara dela. A ação das duas acabam sendo interessante um pouquinho, né, por frente. Já falando dos outros irmãos dele, né, praticamente, sobre o Apolo. O Apolo, ele tá com a melhor amiga da Raquel, que é a Daniela. E os dois foi a mais parte chata do filme, praticamente, pra mim. A Daniela fica, tipo, mandando mensagem pra ele e ele, no caso, deixando ela no vácuo total, porque ele acaba conhecendo o Victor. E praticamente os dois, né, começam a ter esse relacionamento entre os dois. E toda vez que a própria Dani planeja alguma coisa fazer com ele, ele acaba deixando ela de lado para viver esse novo romance com ele. Então, essa foi a mais chata. E durante esse tempo, praticamente, no final, já vou, no caso, finalizar aqui com vocês falando sobre isso, porque não quero, né, no caso, continuar falando dele. O Victor, ele acaba largando o Apolo para ficar com eles. E o Apolo fica emocionado porque ele estava praticamente apegado a ele. E a Daniela acaba vendo isso e ele acaba chorando aos braços dela. Então,
O Apollo é meio que emocionado, sim, ele é novo praticamente, então não tem muito o que falar sobre isso, porque quem é jovem acontece isso mesmo, gente, é natural. Mas é uma parte mais chata que eu achei durante esse filme. O drama entre os dois, pra mim, não dá certo. Acho que o Apollo e a Dani, acho que tem uma relação muito legal, mas não a esse lado de romance. Só vejo os dois só sendo amigos, apenas. Então eu acho que não precisava, tipo, forçar essa relação entre os dois. Apenas pra isso, eu não, no caso, eu não gostei dessa relação entre os dois. Já a parte mais interessante do filme, que eu, assim, praticamente gostei mais, que é o Atenas entre a Cláudia. O Atenas é o mais velho, ele e a Cláudia eles estão namorando praticamente, só que a Cláudia, ela tá grávida. E a pauta dos dois, né, praticamente, que eu assim gostei mais, que ele, no caso, precisa se acostumar com assim, o lado mais simples, né, praticamente. Que a família dela não é tipo, ela é grande e a família dela é uma família muito simples. É uma família praticamente tradicional. Então, ele vê a família dela e também convivendo junto com eles, ele fica meio deslocado, sabe? Então, a mesma coisa que acontece com ela quando ela fica convivendo com a família dele, né? Porque ela fica meio que deslocada. Como escolher joia certa para tirar uma foto. Então ela não sabe lidar muito bem com essa maneira de riqueza, sabe? De família rica. Então essa foi a pauta entre os dois, né? Praticamente. E eu gostei, porque é muito difícil de ver os dois lados completamente, não tirar o foco do principal, né, praticamente. Então eu gostei dessa parte. Outra coisa que eu gostei muito, que o pai dele, ele manda ele praticamente escolher o jantar de negócios entre ver o parto da filha dele. Gente, essa parte eu fiquei tão abismada, que pai é esse? E quando a Tênis enfrenta e fala, para que a minha filha conheça você, praticamente, alguma coisa assim, eu não lembro muito bem as palavras certas. Então, ele praticamente saiu desse jantar de negócios, vai até a Cláudia ver a filha dele, praticamente não vê, porque os médicos não deixaram ele entrar lá. Então, e a filha dele, a Era, nasce no dia de virada, né, praticamente, no dia 31 de dezembro. Então, foi um momento bem interessante de ver. E outro momento que eu gostei muito é que ele, né, no caso, ele não é o único que tava ficando com outra pessoa escondida. A Vera, no caso, também é isso. Então ela acaba conhecendo outra pessoa, ela no caso se apaixonou por outra pessoa e ela só tava com Ares porque os pais dela também são preconceituosos, não, praticamente. Então o relacionamento dos dois realmente era uma fachada praticamente para os pais dela e também para os pais dele, né? Porque os pais dele, pelo amor de Deus. No finalzinho do filme, a gente tá vendo que ela acaba desistindo de contar a verdade e o Ares praticamente sai do jantar, não aceitando aquilo e para viver o seu romance junto com a própria Raquel. E durante esse tempo, durante essa virada, né, durante a virada do ano, a Raquel tá lá na festa de final de ano junto com a própria editora. E detalhe,
durante esse tempo, a própria Raquel, ela tava escrevendo esse segundo filme, né, praticamente. Esse segundo filme e esse segundo livro, né, praticamente. Esse tempo, né, ela tava lá se sentindo junto com a Daniela, junto com a Ana. E nesse momento específico, ela fica já doidona, bebendo todas, e a Daniela também. E nesse momento que a Daniela vê o próprio Apolo, né, que acaba, né, no caso, acontecendo, né, acontecendo tudo isso. Só que a Raquel, ela tava num banheiro e o Ares, praticamente, ele foi para o hotel, onde eles conheceram, né, pela primeira vez. E ele manda mensagem para ela, só que quem vê a mensagem foi a Ana. E a Ana, ela teve teve um impulso tipo, eu apago, eu não apago. Então, teve alguns minutos que ela estava escrevendo, não sei o porquê, mas quando ela acaba vendo aquela situação, peraí, para, o que eu estou fazendo? Então, praticamente, quando a Raquel sai do banheiro e a Ana fala, tem uma mensagem, a própria Raquel vê, é o Ares pedindo para eu ver ele. Então, nesse momento que ela estava digitando a Ana, ela acaba colocando esses remédios dela no copo da Raquel, sem querer. Então, ela acaba jogando. Então, quando a Raquel toma uma atitude, ela ia beber esse copo, só que tava com remédio. Só que a Ana diz, não beba. O que a Raquel faz? Ela bebe mesmo assim. Gente, ela acaba bebendo esses remédios da Ana e acaba sendo dopada no mesmo lugar lá do bar, né, praticamente. E tudo isso que aconteceu, praticamente o Ares desiste de ficar lá esperando e ele vai até ele pegando as coisas dele, voltando para a própria universidade, né? Porque para quem não sabe, lá fora, quando é festa de final de ano, ele só tem né, no caso, uma semana de férias. E depois, né, no caso, volta para as aulas. Não é igual aqui, praticamente. Então, ele praticamente decide voltar à própria faculdade, pegar o voo, né, no caso. Só que no meio do caminho, ele acaba ligando para a Raquel. Só que a Raquel tava lá dormindo, né, dopada. E ela consegue aceitar a ação. Só que o Isaac, ele acaba ficando preocupado com ela, tudo isso. E ele acaba conseguindo encontrar o local onde era a festa. E ele acaba salvando ela, praticamente. Só que tem um detalhe, ela acaba caindo dentro da piscina. No momento, pra quem lembra, né, no caso, o Ares, ele né, no caso, alérgico a cloro. Então, praticamente, arriscou sua própria vida para a Raquel. Então, ele acaba conseguindo salvar ela, né, tirar ela dentro da piscina. Tudo isso, os dois acabam, no caso, desmaiando bem ao lado. A ambulância vem tudo isso. Finalmente, né, no caso, o Ares consegue superar essa alergia de novo. E a própria Raquel fica vivíssima. Parece que não sofreu quase nada. E o final, praticamente, o final, né, no caso do filme, mostra 5 anos depois a Era crescida e o Ais, a Era, que é a sobrinha dele, né, praticamente, e o Ais e a Raquel indo morar juntos pela primeira vez, porque a medicina, né, no caso, finalmente ele terminou a faculdade, tudo isso, e os dois vão morar juntos
em um novo apartamento. Então, o final dos dois foi essa. Pra mim, gente, conclusão do filme em geral, eu gostei. É um filme divertido, ao contrário do 2. Dá para se divertir também ao mesmo tempo. E é um filme que se passa no Natal, principalmente, né? Então, esse filme eu gostei muito. É aquele típico de filme de romance, né? Praticamente. Então, eu gostei. E já falando, comparando entre os três filmes, eu gosto mais do primeiro e desse terceiro. O 2 eu acho que pra mim o 2 é o pior de todos, pra mim. Mas me digam vocês preferem qual? O primeiro, o segundo ou o terceiro? Me diz, tá, gente? Aqui embaixo. Então, é isso. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, um beijo, um forte abraço. Tchau!